escuro. Bom, partimos disso, agora vamos pra rosa. Então, eu vou querer aqui, deixa eu ver, ai, tem muita tinta em cima da mesa, eu tô me perdendo aqui. Areia. Areia. Tá bem diluída a minha areia, ó. Tá? Eu gosto de trabalhar com a tinta mais diluída, porque ela penetra melhor na trama do tecido, né? Então, eu vou trabalhar aqui com um pincel grande, né? Ó, é um pincel. Ai, não tem o número aqui, ó, gente. É um Condor, tá? Ó, tá. Já tá todo de ficar, às vezes, ali na água, ele vai trincando a parte do amarelo do cabo. E ele deve ser o número 14, por aí. Nenhum dos meus tem número mais, então, deve ser um 14, 12 ou 14, entre esses aqui. Bom, olha, eu não vou usar vou usar aqui, olha, um diluente para fazer uma base, gente, ó. Eu uso essa base, esse diluente na base, em toda a rosa, ó. Porque ela umedece a trama do tecido, ó. Ela umedece a trama do tecido. Tá vendo? Ó. E faz com que, ao passar a tinta, né, a tinta penetre com mais facilidade. Vou passar já nas duas, ó. Posso passar porque não vai. Hoje aqui não está ainda, né? É muito quente. E dá pra fazer, porque ela não vai secar antes de concluirmos todo o desenho, a pintura aqui, tá bom? Ó. Então, eu faço o uso dessa base, que é uma base, né? Você vai usar o incolor diluído com água, água mineral de preferência, né? Então, você usa o incolor, faz a diluição dele com água mineral, para que não haja interferência de produto químico, né? Aí, você vem passando a tinta, olha. É uma tinta clarinha, né? Ó. Não economize tinta não, gente, porque quando você economiza tinta, a sua pintura fica meia boca. Não tem o desenho por dentro das rosas, tá? Então, eu não estou tendo condições de fazer as lives, porque eu estou sem o aparelho para interagir com vocês, né? Porque esse final de ano aqui foi um festival de pane. Deu pane no celular, deu pane no notebook, deu pane na impressora, deu pane em tudo. Eu acho que é pra gente renovar, né? E aí, acaba que eu nem saí, eu não quero comprar pela internet, eu quero comprar numa loja física. Então, eu não saí ainda pra comprar um outro celular, né? Tô trabalhando com um que era o meu step. Eu simplesmente coloquei o cartão, né, nele e baixei alguns programas que eu tinha, né,
os aplicativos que normalmente eu uso, ó, tá vendo? Toda ela está com uma base de diluente com a água para umedecer a trama. Bom, aí eu já tiro daqui. Fiz a base da pintura com o tom areia, ó, areia. Agora, eu vou usar aqui, você pode usar o tijolo, você pode usar, olha, eu vou mostrar. Aqui tem o tijolo, ele é um pouquinho mais claro do que o caramelo, ó. Então, eu já vou marcar o que aqui? Vou separar as duas, ó. Separo, né? Ó. Separar as duas rosas, tá? Aqui, ó, nessa parte de baixo, eu estou usando aqui a cor tijolo, mas você pode usar o caramelo também, tá? Ó, eu venho aqui, ó, vou trabalhar essa parte aqui, assim. Por isso que eu falo que a gente trabalha mais num método de pintura gestual. Gosto de trabalhar com projetos riscados, tudo desenhado, bem elaborado, mas assim a minha pintura fica mais rápida, né? Mais urgente. Então, aqui, olha, eu vou trabalhar essa pétala em cima dessa aqui, ó. Pronto, trago pra cá. Essa aqui em cima dessa, puxo pra cá. Na parte de baixo, tá? Aqui, eu vou ter que separar esse copo dessa pétala, então, eu venho de lá, ó. Tá vendo? Olha, faço isso aqui. Faço um desenho de copo ali, né? Ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que aqui eu já vou traçar, ó. O redondo lá né? Do copão. Vou trabalhar aqui, ó. E vou trabalhar essa aqui. E aqui eu divido. Essa é aquela que fica bem lá embaixo, é a última pétala, ó. Ó. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? Definir o que eu quero da rosa. Por exemplo, eu quero um traço assim. Bom, um traço assim, sombreio ali, né? Sempre a sombra vai pro lado que vai ficar por dentro, tá? E aqui, eu quero traçar uma outra aqui, ó. Que ela venha daqui. Pronto, ela tá vindo daqui. Eu quero... Tô tirando toda a tinta no dedo, tá? O excesso. Eu quero essa aqui morrendo aqui, mas essa aqui, ó, eu quero que ela venha de lá, ó, e abrace aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela já abraçou ali. Dou uma acentuada aqui, olha, pra ela ficar aparente, né? Essa aqui, ao invés de eu usar a segunda, né? Porque primeira, segunda, eu vou usar a primeira. Então, na primeira, eu já venho com ela aqui, ó, e faço ela aparecer aqui, abraçando esse copinho aqui, ó, tá? Aqui, como eu vou simular uma pétala dobrada, eu escureço nessa parte um pouquinho, tá bom? Bom, aqui nós vamos trabalhar algumas pétalazinhas auxiliares, olha. Então, você dá uns tracinhos aqui, ó, pra marcar. Bom, e vamos partir para a segunda peça, né? A segunda peça, nós vamos ter que trabalhar um desenho diferente, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou fazer
esse sombreado externo. Ó, vamos fazer esse sombreado. Ó, ele chega aqui, né? Ele precisa de um pouquinho mais de tinta nessa parte aqui, para escurecer um pouco mais. Ó, pronto. Bom, vamos trabalhar então aqui. Essa boquinha aqui, esse cantinho, que a parte vai ficar mais profunda. Ó, tá? E aí, nós vamos trabalhar o quê? Uma pétala central aqui. Como que eu trabalho essa pétala central? Eu faço uma marcaçãozinha aqui e desço pra lá. Ó. Gente, eu tô trabalhando com o mesmo pincel, aquele número 14, tá? Então, aqui, olha, eu vou fazer uma dobrinha, como se ela estivesse fazendo uma... Ó, tá? Aqui eu já puxo a de baixo e eu puxo a outra que vai fazer aqui. Aqui também, ó, eu vou dar uma ideia de que essa pétala esteja virando lá pra trás. Aqui, ó. Vai pra lá. Aqui vai pra cá. E aqui, ó, eu posso também... Eu vou mudar o pincel para que a pessoa entenda que pode mudar. Senão a pessoa vai achar que tem que trabalhar com esse pincelzão o tempo todo. Não, é que eu gosto porque normalmente a pintura rende um pouco mais quando a gente trabalha com o pincel grande, né? Ó, pronto. Pera aí, eu vou trocar o pincel agora para mostrar que eu posso pegar esse aqui, ó. Deixa eu tirar, porque como a tinta vai ficando no dedo e ela acaba ficando ressecada, ela perde a textura, né? Então, a gente tem que limpar. Vou pegar tinta nova, ó. Aqui, eu vou trabalhar ó, uma profundidade, ó. Acho que eu meti a cabeça debaixo da câmera, né? Aumento aqui, olha. E aqui a mesma coisa, olha, eu posso trabalhar aqui, eu venho dessa profundidadezinha aqui, ó, e trabalho uma dobrinha. Ó, posso fazer aqui também, ó. Isso vai ficar a gosto, tá? A gosto, ó. Posso fazer aqui, ó. Tá vendo? Não costumo fazer um traço reto, tá? Então, aqui eu costumo fazer um tracinho, olha. Bem esfumado, ó. Tá? Posso trabalhar aqui, ó. Ao contrário. Vou escurecer, depois eu clareio. Bom, partindo desse princípio, aqui praticamente a gente tá com o desenho quase pronto, né? Então, a gente vai para profundidade agora, né? Para profundidade, porque agora nós fizemos a marcação, né, dos traços. Mas aí agora a gente melhora a profundidade. Como que a gente melhora a profundidade? Com um tom mais escuro. Qual é o tom mais escuro que daria aqui, que eu considero? Poderia ser usado o caramelo, mas ele não vai ficar ainda onde eu gostaria. Então, eu vou direto no cerâmica, ó, cerâmica, tá? Aqui nesse encontro aqui, ó, eu também já dou um melhor a profundidade, né? Ó. Aqui, ó,
onde ela encontra esta com esta, ó, eu melhoro aqui a profundidade. Ó. Aqui também, ó, uma sombra. Aumenta um pouquinho mais, né? Ó, ó. E você vai fazendo à medida que você vai percebendo onde é uma reentrância, você vai trabalhando um pouquinho mais de profundidade. Tá vendo? Aqui. Aqui também. Vamos dividir melhor aqui. Passa, esfuma, ó. Esse pincel também, gente, olha, é um Condor 456, é um número 10, ó. E antigo também. Tudo, eu gosto dos pincéis mais velhos, porque eles já têm aquela textura gasta, né? E eles proporcionam, assim, uma leveza no trabalho com as, né? Porque a cerda tá mais macia. Aqui é a mesma coisa. Vamos trabalhar assim. Vamos fazer o centro aqui, ó. Aqui. Vamos trabalhar aqui. Olha, aqui o contrário, tá? A tinta tem que estar virada pro lado de lá. Porque senão ela borra. É a mesma coisa aqui, ó. A tinta tem que estar virada para dentro do copinho. Bom. Aqui assim. É um cantinho, né? É um cantinho, eu trabalho aqui, esse cantinho. Esse cantinho aqui eu também vou trabalhar, ó. Vou trabalhar aqui, melhorar. Às vezes a gente pesa a mão, viu? A gente pesa a mão e aí tem que fazer correção, né, gente? Ó, aqui. Aqui, ó, eu vou fazer um aqui pra baixo, aqui também. Porque o cerâmica, gente, ele é uma cor maravilhosa pra você trabalhar. Só que tem que prestar atenção, porque quando você erra a mão, ele pesa. Bom, tá aqui. Como nós usamos a cor, a areia, para fazer a base, né? Praticamente a rosa tá definida toda ela, né? Mas nós vamos precisar de uma definição de pétalas, né? Então, tô limpando o pincel, porque eu vou usar o mesmo pincel que eu usei o cerâmica. Então, eu vou usar aqui um salmão bebê. Eu vou ter que procurar um aqui na mesa. Porque tem muita tinta aqui espalhada. Deixa eu ver. Salmão bebê, tá aqui. Vamos ver se o salmão bebê vai me satisfazer na hora de fazer essas definições aqui, ou como normalmente o pessoal chama, o corte, né? Ó, sim, ó, vamos usar aqui o salmão bebê. Salmão bebê, vamos usar aqui, ó. Pra fazer definir as pétalazinhas, né? Ó. Aqui, ó, eu vou traçar mais pesado, e aí eu viro o pincel pra lá e ilumino lá. Então, é assim, ó. Aqui é mesmo, tá vendo esta pétala? Ó, eu ponho a tinta pro lado de fora, vou lá até o comecinho da dobra, ó. E aí, eu venho com a tinta virada pro lado de cá e ilumino essa parte, tá? Funciona pra mim, funciona desse jeito. Eu enxergo assim, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui agora, eu vou iluminar essa parte levemente, trabalhando com o pincel bem leve, restinho de tinta,
Não há necessidade de fazer carga pesada de tinta, ó. Tá? Tá? Deixa eu dar uma batida nessa tinta aqui. O importante, gente, cada vez que você for pintar, a sua tinta vai estar lá paradinha, lá no aparador, no suporte. Então, o que que você faz? Antes de começar a pintar, dá uma batida nela, né? Batida é dar uma movimentada para que ela saia do, né? Porque às vezes o pigmento fica no fundo, né? Então, ela acaba prejudicando a pintura. Ó, ela fica meio transparente. Ó, tá vendo? Essa morreu lá dentro. Não há necessidade de enfiar o pincel lá dentro no cantinho pra, né? Porque o efeito da pintura, ele é visto à distância. Não é como a gente vê aqui em cima dos olhos da gente, ó. Todo o efeito da pintura vai ser vista à distância, tá? Quando você olha alguma coisa a nível dos seus olhos, é diferente, a interpretação, a visão é diferente, né? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar puxando pra cima, essa aqui puxando pra cima, uma aqui e uma aqui, que é essa aqui, ó. Dá uma puxadinha, né? Não preciso mais do que isso para que eu já me dê por contente quanto ao projeto geral. A mesma coisa aqui. Vou trabalhar uma pétalazinha aqui, aqui, uma aqui, uma aqui. Ó. Sempre assim. Leve, pouca tinta. Tira o excesso de tinta ou num paninho ou na mão. Como você se adaptar melhor. Porque na pintura, a gente vai trabalhando e a gente vai se adaptando à medida que a coisa funciona pra gente, entendeu? É diferente de quando você tem um projeto que você vai seguir os passos daquele projeto e você tem que seguir mais ou menos aquilo, né? Porque aqui nós estamos fazendo praticamente uma pintura gestual, ela não tem muita ligação. Então, você vai trabalhar à medida que você enxerga aqui. Aí, invadiu. Ó. Eu vou pegar um pincelzinho menorzinho aqui, gente, pra fazer um tracinho aqui. Tá? Ó, esse traço. E aqui já tá praticamente finalizada a minha pintura, né, ó. Eu vou pegar um pouquinho do marrom. Ah, marrom. Gente, eu tô com uma gata que deu cria aqui. 4 gatinhos. Eu vou fazer um vídeo deles, porque eles são... Nossa, eles estão com praticamente 45 dias. Estão assim... Coisa mais linda do mundo. E daqui de onde eu estou vendo, né? Então, ó, vou marrom agora. Eu vou trabalhar uns pontinhos aqui dentro, ó. Tá? Pronto. Eu não vou, nesse projeto, colocar os meus olhos, tá? Porque eu não quero que o vídeo também fique muito longo, né? Então, pra mim, eu estou já encerrando esse vídeo para que eu possa postá-lo lá no YouTube, ok? Muito obrigada, visitem o meu canal para que eu tenha alguma visibilidade, né? Muito obrigada, um bom dia. Hoje é um bom dia.
tá?